Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui no canal, meus irmãos. A carta dos Hebreus, capítulos 6 e 7, né? A gente vai continuar percebendo que o autor conhecia a lei, era familiarizado com aquilo tudo lá, né? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, ele já ensinou tudo isso aqui, está lançando e está avisando para pôr isso aqui para a maturidade, avançar naquilo ali, deixar aquilo de lado, meu irmão, minha irmã. E é interessante a gente observar hoje, né? Porque ele observa hoje que eles tinham as escrituras lá, né? E a gente que hoje tem a Bíblia. Mas se não tiver maturidade, espiritual, se não tiver maturidade espiritual, você não vai compreender as coisas que estão na Bíblia. E a gente só alcança maturidade espiritual lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Ah, porque eu tenho intimidade com Deus. Como que você vai ter intimidade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, se a palavra dele está aqui e aqui ele quer falar para você? Né? Aí está falando lá, por exemplo, do batismo de João Batista, né? O batismo de João Batista era diferente do batismo ordenado por Jesus, né? Falava da imposição das mãos, né? Uma prática de comissionamentos e ordens, ordenações, imposição das mãos. Ordem, imposição das mãos. Nada disso salva ninguém. Nada. Jesus é o nosso intercessor único e definitivo, tá? Para isso tem que ter metanoia, transformação da pessoa, né? Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando novamente o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente tem que se deter a coisa. A gente está cada vez mais aí vendo uma religião de ritos, de práticas humanas. Práticas humanas. E o que ele está falando aqui, como é que a pessoa que a pessoa que é transformada, que é batizada, que aceita Jesus, torna-se participante do Espírito Santo. Ou seja, ele é a morada do Espírito Santo, entendeu? E aí, quando a gente que já aceitou, está salvo, e a gente aceitou Jesus, quando a gente deliberadamente comete pecado, a gente está fazendo o quê? Crucificando de novo Jesus Cristo. A gente precisa estar atento. O arrependimento, ser justificado, é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode baratear a graça, porque a graça custou sangue. É o que ele está dizendo aqui. Reconduzidos ao arrependimento para si mesmo. Estão crucificando o Filho do Homem, o Filho de Deus de novo. E aí, quando você se arrepende de alguma coisa, você precisa ter noção que você se arrepende porque você se arrependeu, você foi transformado, convertido, transformado, e o Espírito Santo falou aos seus ouvidos para você se arrepender, ou você se arrependeu por você? A gente tem que se arrepender porque a gente foi selado, tocado pelo Espírito Santo mediante a Jesus. Existem essas duas tipos. É a mesma coisa, vou aceitar Jesus. Aquela emoção, você aceita Jesus como forma de barganha. Não tem nada disso. Você aceitar Jesus, sua vida, sua paz vai melhorar, que você vai receber graça. E aí é possível ter paz. Paz em Cristo Jesus. Não existe paz sem graça. Tá? A gente tem que entender isso. A gente se arrepende, pede perdão a Jesus. Não pede perdão a gente mesmo. Tá? E aí, ele vai continuar falando. Quando Deus, olha só, quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver sugerido, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa porque Abraão creu. Aceitar Jesus é crer, e Jesus produz em nós a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Deus jurou por si mesmo. Deus é fiel. Ser
ser piedoso é diferente de ser ímpio, porque ímpio quer dizer impiedade, né? E é interessante a gente observar isso aqui. E ele faz questão o tempo todo aqui de falar da condição humana frente à condição de Jesus. Primeira coisa que a gente tem que entender. Jesus, ele nasceu da concepção, por ação do Espírito Santo, no óvulo de Maria, concebeu. Jesus teve o desenvolvimento embrionário no corpo de Maria. Maria foi adotada por Deus para ser mãe de Jesus. E não Deus foi adotado por Maria, ao contrário. Tá? Por isso é que tem aquela coisa lá, hoje é meu filho, tu és meu filho, hoje te gerei. Por quê? Precisa entender, que separar. Deus tem as duas naturezas, completamente humano e completamente divino. Ele deixou a glória, mas não deixou a sua divindade. Jesus deixou a glória, não deixou a divindade. Tu és meu filho, hoje te gerei. Tá? Precisa entender, tu és meu filho, hoje te gerei, significa que assim como é dito no Salmo 2 está falando de Davi, que foi gerado por concepção de conjunção carnal de Jessé com a mãe de Davi. Nasceu Davi, ele foi entronizado por Deus como rei de Israel naquela época. Jesus não houve conjunção carnal. A gente está separando aqui, voltando aqui, comparando Jesus com a parte humana do ser humano comum. Tá? Jesus, ele nasceu por ação do Espírito Santo, como está em Hebreus, o contexto é outro, e em Atos, outro contexto. Tu és meu filho, eu te gerei, está falando da ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, nenhum desses humanos aqui ressuscitou. Nós morremos, depois seremos ressurretos em Cristo Jesus. Mas Jesus veio aqui e ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então, aqui está dizendo claramente acerca da promessa que ele fez a Abraão. Foi Abraão humano, tá? E aí, meu irmão, minha irmã, vai falar do sacerdote Melquisedeque, que aparece lá, né? Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, que voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome Abraão significa rei de justiça. E aí, quando Abraão era rei de Salém, vai significar o quê? Vai significar rei de paz. Melquisedeque, Sadoc, rei de justiça. E Salém, ele vai ser o quê? Melquisedeque vai ser o rei da justiça e que traz a paz, né? Que vai ser rei de paz também. Interessante observar que muito se discute sobre Melquisedeque. Melquisedeque só fala-se uma vez lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né? E depois não se fala mais, porque ele prefigura Jesus Cristo. Fazendo uma cristologia, e prefigura Jesus Cristo, que nasceu, aparece lá, não é citado nem pai nem mãe dele, né? Então, está prefigurando Jesus Cristo, mas não tinha genealogia, né? Jesus aqui tem uma genealogia, mas ele é plenamente divino, plenamente humano, e ele é parte da Trindade. Pensemos nisso. E aí, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o nosso sacerdote definitivo, o único intercessor. Tá? E aqui Salém, depois vira Jerusalém, quer dizer, em hebraico, fundamento da paz. Tá? Assim como vem Salém, da origem Shalom, que quer dizer paz. Tá? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de levantar o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Primeira coisa aqui, está perguntando aqui. Arão era levita como Moisés, era levita. Aqui na época de Melquisedeque não havia levitas, nem judeus, nem efraimitas, não havia as 12 tribos lá ainda, tá? E a função sacerdotal era limitada ao povo levita, aos levitas.
Mas Jesus de outra linhagem, da linhagem de Judá, linhagem de Jessé, Davi, aquela linhagem toda lá de Judá, tá? Jesus é o rei davídico definitivo, tá? Jesus não vinha da tribo sacerdotal de Levi, mas vinha da tribo sacerdotal, tribo não sacerdotal de Judá. Então Jesus é o rei definitivo, rei Davi definitivo, sacerdote definitivo, sumo sacerdote definitivo e nosso intercessor único e definitivo, tá? E não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, tá? Ele vem falando assim ainda: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante a gente observar isso, meu irmão e minha irmã. Por quê? Conforme eu falei, Jesus vinha da tribo de não sacerdotal de Judá, e Moisés e Arão eram da tribo de Levi, percebe? E aí vai falar, a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Como é dito, a lei mata. A lei mata, ela não aperfeiçoa. E aí, qual é a aliança que nós temos hoje? A aliança de quem? A aliança de Jesus, com derramamento de sangue para toda a humanidade, né? Porque essa nova aliança é melhor do que a lei. Por quê? Nos dá a certeza da total redenção, da total justificação dos nossos pecados. Olha, que o processo é esse. Justificação, e aí da justificação a gente caminha a vida toda num processo de santificação. E aí depois, lá na frente, nós teremos um corpo glorificado, onde não teremos mais pecados, meus irmãos e minha irmã. Porque todos morreram e todos esses que foram salvos estão no céu, na eternidade. Essa é a certeza nossa. Nenhum deles aqui, ninguém nos dias de hoje pode salvar você não pode salvar e não salvar ninguém. O que a gente pode fazer é levar a palavra esclarecedora, meu irmão, minha irmã. Mas ouçam o que Deus quer falar com você, o que o Espírito Santo quer dizer, o que Jesus quer dizer. Certo? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, meu irmão, busquemos mais intimidade e deixemos de lançar a mão dos fundamentos, como está escrito aqui, deixemos de lançar a mão dos fundamentos, né? Que é elementares a respeito de Cristo. Busquemos o aprofundamento e o conhecimento. Deus nos abençoe. Amém.